Olá pessoal, livros novos do mês de Fevereiro. Vou então mostrar os livros que chegaram cá a casa neste mês, que apesar de tão curtinho, vão chegar muitos livros, mas não se esqueçam que são duas pessoas. Isto é um problema muito grande. Vamos então ao primeiro. Portanto, eu não tinha intenções, até comentei com alguém nos comentários, a propósito do livro do Yukio Mishima, O Templo Dourado. Troquei impressões com uma pessoa que por acaso estava a ler este livro que eu já vos vou mostrar, e eu por acaso disse a essa pessoa que o livro estava com promoção na FNAC, mas que estava a tentar resistir. Acontece então que fui à FNAC do Mar Shopping, vi lá o livro com a promoção, 30%, aliás ainda tenho aqui o sticker, e decidi trazer. E estou a falar do livro do Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, portanto o seu primeiro romance. O Templo Dourado não foi exatamente aquele livro excelente, fenomenal, mas foi uma leitura mesmo muito intrigante. E penso que através da opinião, se viram, perceberam-se disso. É um livro que tem temas bastante interessantes e lida com um jovem bastante complexo e conflituoso, algo característico então da adolescência. Este Confissões de uma Máscara eu penso que será um romance um pouco mais autobiográfico, sendo que o Templo Dourado, não sendo autobiográfico, também se baseava em factos, nomeadamente o incêndio que ocorreu em 1950 naquele templo na cidade de Kyoto. Portanto, cá está, Confissões de uma Máscara, que Yukio Mishima escreveu aos 24 anos. Impressionante. O próximo livro também foi comprado nessa ida ao Mar Shopping, só que não foi na FNAC, foi na Bertrand. Portanto, fizemos check em todas as livrarias desse shopping, em Matosinhos. E o livro que eu trouxe foi este aqui, do Bernardino Ribeiro, Menina e Moça, uma novela do século XVI. Portanto, de alguém que era contemporâneo, salvo erro de Camões, Gil Vicente, Sá de Miranda, grandes personalidades da nossa literatura, especialmente então dessa época, interessa-me bastante. Portanto, aqui tinha aqui com o marcador, uma novela campestre. Acho que é assim que ele é descrito. E pertence àquela coleção que eu tenho dos livros da Mel Editores. Existe um livro em particular que eu gostava mesmo muito desta coleção e que infelizmente ainda não consegui arranjar, que é A Túnica, do escritor Lloyd qualquer coisa. Eu vou deixar aqui a capa para vocês verem. É uma edição que eu quero mesmo muito, até porque o livro não é particularmente fácil de arranjar também em inglês, e acho que é um livro que me vai interessar bastante. Enfim, rodeios. Este foi então o livro que eu trouxe, é fininho, e vamos então ao próximo. O próximo livro que eu tenho para vos mostrar foi uma aquisição do Emanuel. Ele queria bastante este livro, e eu devo dizer que não conhecia. Aliás, nem o escritor, nem o romance. E é o J.R., do William Gaddis. Um escritor americano, se não estou em erro. Exatamente, e que tem aqui grandes elogios, principalmente do Dom DeLillo. Este é um romance, daquilo que eu também pesquisei, que se baseia imenso no diálogo, aliás. Todo ele, se vocês forem vendo, é só diálogo. E penso que será complexo na medida em que é um romance que se foca nos pensamentos, mas não só dos pensamentos dos personagens que nós estamos a seguir, de todos os personagens que os rodeiam. Portanto, acaba por misturar, fazer aqui uma mixórdia de vários pensamentos, e isso contribui também para a complexidade do livro, imagino eu. E é um belo de um calhamaço, como vocês podem ver. Depois tem aqui uns quantos livros que vieram de uma encomenda que nós fizemos na Relógio d'Água. A maior parte deles foram pedidos também pelo Emanuel. E o livro que eu tenho para vos mostrar é do José Cardoso Pires, O Anjo Ancorado, que acaba por ser um dos seus romances, um livro bastante fininho. Primeiro romance deste escritor português do século XX, muito conceituado, infelizmente pouco lido. E eu, efetivamente, ainda não li nenhum romance dele, li apenas um livro, que vou deixar também aqui a capa se conseguir, que é o De Profundis Valsalenta. Fica aqui. Este era um dos que nos faltava das edições da Relógio d'Água, que são mesmo muito bonitas. Esta, por acaso, tem prefácio de Mário de Carvalho. Próximo. Mais um livro daquela encomenda da Relógio d'Água, e neste caso é o Ensaios sobre Eça de Queiroz, escritos pela Maria Filomena Mónica, também uma escritora bastante célebre das nossas letras e que ainda escreve. Este acaba por ser um livro mais ou menos fininho, que se vai debruçar sobre este escritor português tão conhecido, tanto sobre o escritor como sobre as obras, se não estou em erro. Portanto, só para vos dar aqui um pequeno vislumbre de que é que fala o livro, ela vai falar de Eça de Queiroz no Egito, enquanto diplomata, sobre a obra dele As Farpas, que acabou por ser uma das primeiras
obras que ele desenvolveu, também os Maias, Contos Escolhidos, sendo que aqui são prefácios que esta escritora fez para algumas edições destes livros, também Alguns Amigos do Eça de Queiroz, Morte e depois um último ensaio chamado 4 Mitos e 5 Perguntas. Parece-me que será aqui uma obra sensacional e sei também que esta escritora tem uma biografia do Eça de Queiroz, mas penso que já será numa edição da Quetzal. Cá está. Depois, uma escritora favorita também do Emanuel, ele fez questão de trazer mais um livro dela, que é a Maria Gabriela Lençol. Eu nunca li nada da escritora, portanto não sei dizer grande coisa acerca deste livro. Só sei o título, não é? Onde vais, drama, poesia. A capa não é a mais bonita. Mas pronto, isso interessa pouco. A edição é muito, muito bonita. E é um livro com alguns elementos. Como vocês veem, ela deixa muitos espaços em branco. Vejam só aqui, por exemplo. Isto aqui será um capítulo deste romance. Uma escritora a conhecer, sem dúvida. E temos cá muitos livros dela, felizmente. Depois, fiquei muito contente de ver que a Relógio d'Água editou este escritor, que é o Schopenhauer. Portanto, nós tínhamos algumas edições dos livros do Schopenhauer, mas penso que das edições 70, e são livros bastante grandes. E a Relógio d'Água decidiu editar esta obra mais pequenina, chamada A Arte de Ter Sempre Razão, que é um livro assim pequenino, e ele está dividido em diferentes estratagemas. Portanto, a proposta do livro é mesmo esta. Arte de ter sempre razão. Vamos ver quantos estratagemas são. São 38. E são textos bastante curtinhos. Portanto, vai ser aqui um contacto muito interessante com este filósofo alemão, discípulo de Hegel. Depois, um livro que eu por acaso não sabia que ia ser publicado pela Relógio d'Água. Mais uma vez, veio da mesma encomenda que os últimos que vocês viram, e eu não sabia que este romance ia ser publicado. Portanto, fiquei bastante surpreso de o ver no site da Relógio d'Água e decidimos então também trazer. Apesar de eu já ter um livro do escritor nas estantes há mesmo muito, muito tempo. E estou a falar do Karl Ove Knausgaard, aqui com este seu romance, A Estrela da Manhã. E o livro que eu tenho há mesmo muito tempo nas estantes para ler é A Morte do Pai, que acaba por ser o primeiro volume de uma série de livros em que ele vai abordar temas da sua vida, ou uma autobiografia romanceada. Como não li, ainda não sei qual é a forma que esse projeto deste escritor norueguês vai ter. Enfim, fiquei mesmo entusiasmadíssimo para conhecer e talvez seja uma das próximas leituras, mas não me comprometo, até porque ele é bastante grande, como vocês conseguem ver. Críticas bastante positivas, sendo que o The New York Times diz que Knausgaard está entre os melhores escritores vivos, e a Patricia Lockwood, que eu por acaso não sei quem é, diz que a imaginação de Knausgaard funciona na perfeição. Quando nos questionamos aonde nos pretende levar e se é capaz de o fazer, já nos encontramos lá. Não sei de que vai falar, apenas que será sobre um grupo de pessoas que, num dado momento das suas vidas, serão iluminadas por uma estrela. Portanto, esta tal Estrela da Manhã. Não sei o que é que isto vai significar, mas pretendo conhecer. Cá está. A Estrela da Manhã, de Karl Ove Knausgaard. Próximo. O próximo livro era um livro que eu já queria há mesmo muito tempo. Não existia edição em português, do que eu sei. No entanto, foi editada, se não estou em erro, pelas edições ou editora Sibila, que será da escritora Inês Pedrosa, penso eu. E, sem mais rodeios, é o livro A Cabana do Tio Tom, ou o título original, Uncle Tom's Cabin, da escritora americana Harriet Beecher Stowe. Este é um livro do século XIX que vai abordar a questão da escravatura, os temas raciais, então, na América. Tem aqui uma citação entusiasmante do Tolstói, que lia, então, esta escritora americana, que diz que este livro é uma das grandes produções da humanidade. Portanto, como não ficar curioso, então, com um livro, aliás, com uma citação de um escritor como Tolstói. Queria ler há mesmo muito tempo e decidi-me por esta edição, mais uma vez, espetacular, da editora Everyman's Library. Portanto, o livro nem é muito grande e felizmente temos cá uma edição em português. Eu vou aproveitar para deixar a capa. O próximo livro é um livro que eu não sei grande coisa. Era um livro que, à semelhança então da Cabana do Tio Tom, eu já queria há mesmo muito tempo. Ele é mencionado em várias obras. Na verdade, existe até um filme, eu nunca vi, queria ler o livro primeiro, e estou a falar das Ligações Perigosas, deste escritor francês, Choderlos de Laclos. Não sei como se diz o rei do nome do senhor. Um bocado esquisito.
Este livro, As Ligações Perigosas, está editado também em Portugal, numa edição um bocadinho antiga da Relógio d'Água, e eu adiava sempre a compra desse livro. Apesar de não saber o que é que ele vai debater aqui neste livro, sei que é um romance epistolar, um dos mais famosos de sempre, sendo que todo o romance passa por trocas de cartas entre, deixem-me ver, vários personagens diferentes. E estou entusiasmado, até porque eu já não me lembro de ler um livro assim deste género desde o Lady Susan, de Jane Austen, que este livro, de certeza, inspirou. Quero muito conhecer, digam-me se já leram nos comentários e o que é que acharam, aliás, para qualquer um destes livros que eu vos mostrei. Vamos então ao próximo. Estes livros que eu acabei de mostrar foram 2 edições da Everyman's Library e, na verdade, eu comprei mais algumas na Amazon porque estavam a um preço excelente, um preço mesmo com muito desconto. E um dos livros que eu comprei, e não faço ideia de quando é que eu vou ler isto, foi este livro do escritor romano Tácito, com 2 grandes obras, os Annals e os Histories. Portanto, os anais, será assim que se diz, e as histórias, ou histórias. E é considerado um dos maiores historiadores romanos. Ele, nestas obras, vai descrever a vida de diferentes imperadores romanos. E das opiniões que eu vi, as pessoas tendem a dizer que é um livro que se lê de forma compulsiva. E talvez seja, mas apesar de tudo é um livro gigantesco. Não sei se está cá editado, tenho ideia que sim, pela Edições 70, tenho ideia que sim, pelo menos um destes 2 está, seguramente. É um livro que será sem dúvida muito interessante, até porque Tácito viveu no 1º século, teve um acesso mais ou menos direto, ou mais próximo das histórias reais, não conspurcado ainda pelo passar do tempo, e é um livro que, sem dúvida, será uma leitura riquíssima. Vamos então ao próximo, que será então mais uma edição da Everyman's Library. Este próximo livro da Everyman's Library também foi comprado então nesta encomenda da Amazon e, por acaso, foi gratuito. Foi gratuito porque ele não veio com a edição que estava descrita, veio com uma diferente, e a Amazon, nessas circunstâncias, permite fazer reclamação e restituíram-me o dinheiro. E eu estou a falar do livro do William Blake, Poems and Prophecies, portanto, poemas e profecias, sendo que aqui, neste livro, estão as suas obras mais conhecidas, desde logo o Songs of Innocence e o Songs of Experience, como vocês conseguem ver aqui no índice. Talvez consigam, não sei. A edição que eu queria tinha uma capa desenhada, esta aqui acaba por ser uma edição um bocadinho mais antiga, e quando comprei nessa edição e eles enviaram-me esta. Enfim, restituíram o valor do livro, que também não foi nada de especial, tendo em conta que, mais uma vez, é uma edição caprichada, capa dura, aquilo que vocês já sabem, não é? Portanto, tudo mesmo espetacular. E o William Blake é, sem dúvida, um dos poetas ingleses que mais me interessa. E era obrigatório ter aqui os seus livros. Existe uma edição da Ciri Alvim, das canções de Inocência e Experiência. Já não tenho a certeza se eles editaram tudo junto, mas é uma edição em português apenas, não é uma edição bilingue. Se fosse bilingue, teria optado sem dúvida por essa. Portanto, esta foi a que me pareceu a melhor opção e veio cá para casa. Próximo. Último livro desta encomenda, então, na Amazon, de livros da Everyman's Library, foi uma escolha, depois de eu ter lido o livro do Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que foi uma excelente leitura, que deu uma discussão que eu gostei bastante de fazer, e é um livro que eu pretendo reler várias vezes, então, na minha vida. E fiquei com imensa curiosidade de ler mais Ray Bradbury. Existe, então, uma edição fenomenal da Everyman's Library, que se chama The Stories of Ray Bradbury, que é uma coletânea de vários contos, de diferentes coletâneas. Portanto, acabamos por ter aqui um conjunto formidável de diferentes contos e um contacto com diferentes antologias que ele teria feito. Enfim, são seguramente perto ou mais de 50 contos, aqui nesta edição fabulosa de mais de 1000 páginas. Cerca de 1050 páginas. Cá está. Uma edição maravilhosa. Em Portugal existem bastantes livros do Ray Bradbury traduzidos, nomeadamente pela Cavalo de Ferro. Portanto, não estamos órfãos dos livros do Ray Bradbury. Vamos então aos últimos livros. Eu estive a mostrar-vos os livros por ordem contrária à ordem de aquisição. Estes aqui que eu vos vou mostrar agora foram dos primeiros a serem comprados no mês de fevereiro. Comprei uma edição belíssima, que existe em português,
Por acaso não vos sei dizer qual é a editora. Aqui está só a Casa dos Ceifeiros, não vos sei dizer, mas a edição é maravilhosa. Do Bonjour Tristesse, da escritora francesa Françoise Sagan. Uma escritora bastante conhecida, aliás, este é um livro célebre em França e no mundo. O Bonjour Tristesse é um dos livros mais famosos a serem produzidos na França no século XX, sem qualquer dúvida. E temos aqui uma edição belíssima em português, com ilustrações de Milly Possoz. Não conheço. Enfim, existe aqui uma citação, que eu imagino que seja do começo do livro, que diz: naquele verão tinha 17 anos e era totalmente feliz. O livro ainda está dentro de plástico, portanto ainda não pude avaliar aqui a edição, mas abrirei logo que decidir lê-lo. Digam-me se já conheciam esta edição e se já leram o livro. Vamos então ao próximo. Como eu referi noutros vídeos, eu estou a ler, uma leitura bastante lenta, o livro do Rimbaud, obra completa, uma edição da Relógio d'Água. E, na verdade, eu já tinha lido então o Iluminações e Uma Cerveja no Inferno, mas sentia necessidade de explorar um bocadinho mais a vida do escritor, porque Rimbaud não era só a poesia, era também a própria pessoa, a sua vida alucinante de aventuras. E descobri uma edição maravilhosa, mais uma vez da editora Sistema Solar, que edita dos melhores livros que existem no mercado editorial português e as melhores edições em termos de beleza enquanto objeto, não é? E estou a falar-vos aqui da edição Rimbaud Verlaine, O Estranho Casal. Mais uma vez, se vocês não conhecem a Sistema Solar, os livros deles são todos da responsabilidade de Aníbal Fernandes, que acaba por ser aqui a grande mente por trás desta editora, e ele refere aqui no seu texto que esta edição foi congeminada e traduzida por Aníbal Fernandes. É da responsabilidade dele esta edição. Temos logo aqui no começo também uma fotografia muito bonita de Rimbaud e Verlaine. Acho que assim conseguem ver melhor. E os livros são sempre sensacionais. Deem uma oportunidade a esta editora, que é bastante boa. E, por fim, um livro que eu queria há mesmo muito tempo, a par ali do Estrela da Manhã será seguramente uma das próximas leituras, e será obrigatoriamente lido este ano, sem qualquer dúvida, que é de uma das minhas escritoras favoritas, talvez contemporâneas, pelo menos tudo o que li da senhora eu gostei bastante, e estou a falar da Meg Wolitzer, com o seu A Persuasão Feminina. Desta escritora, como vocês talvez já saibam, eu li A Mulher e Os Interessantes. Achei os dois livros sensacionais. Dentro, então, aqui da literatura mais contemporânea, achei os dois excelentes livros. E este também não fica atrás no que toca às opiniões e às críticas positivas. Já foi editado há mesmo muito tempo, do que me recordo. Este livro terá sido editado para aí há uns 4 anos, 2018, portanto já foi há 5 anos, vai fazer 5 anos em setembro. E desde que ele saiu, eu queria o livro, não é? Só que ele era uma edição, também numa edição um bocadinho cara, e eu aproveitei agora. Uma promoção excelente, já não estou recordado, mas penso que foi Bertrand, e teve que vir cá para casa, obrigatoriamente. Uma edição muito bonita. Estas capas da Meg Wolitzer nunca dizem nada da história, não é? Ou são balões, ou são cores com riscas, ou são assim coisas um bocado mais abstratas, ou bolas. As histórias tendem a ser bastante mais ricas do que estas capas talvez possam transparecer. Mostrei-vos tudo do que chegou cá a casa. Não se esqueçam então que são 2 leitores, daí a quantidade absurda de livros que chegam cá a casa. Felizmente existe muito espaço. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se sugerem algum que possa ser então a próxima leitura, e se realmente leram, deixem-me também as vossas impressões, o que é que estão a ler, o que é que pretendem ler no momento. Mais uma vez, a opinião do Conrad está para breve e vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!